Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Foram 2 confinamentos que obrigaram o Museu Nacional de Arte Contemporânea a encontrar respostas inéditas para chegar ao público. A vertente digital do museu ganhou profundidade, apesar da escassez de recursos humanos qualificados para essa comunicação. Mas que estratégias foram seguidas? Que dúvidas passaram pela cabeça de um responsável de um museu quando as portas estão fechadas? O que é que ficou, afinal, da experiência pandémica? Para estas questões, o Da Capa à Contracapa recebe em debate Emília Ferreira, a diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea e autora do retrato Quando o Museu Fechou, numa conversa com José Soares Neves, o diretor do Observatório Português das Atividades Culturais. Muito obrigado pela vossa presença aqui no nosso Da Capa à Contracapa. Emília Ferreira, este livro decorre de muitas notas tomadas ao longo deste processo de confinamento, digamos assim. Gostava de que nos partilhasse connosco a gênese de toda esta escrita, digamos assim. Não foram exatamente notas, desculpe começar logo por contrariar. Havia obviamente um arquivo no meu computador, não é? De todo o trabalho feito nos 2 confinamentos, em pastas. Pasta diário das pequenas coisas, diário, pronto. E havia, dentro dessa pasta, de cada pasta havia depois as subpastas com o que cada pessoa tinha feito, e havia também os próprios programas que tinham sido, no fundo, o grande norte de cada um dos diários. E ao longo destes anos, e logo a partir de 21, pouco tempo depois de termos desconfinado, eu comecei a fazer, por convites, algumas conferências sobre o nosso trabalho no museu, e fui tendo um feedback muito interessante das pessoas, muito interessante e muito interessado, em relação a esse trabalho, e foram-me perguntando porque é que eu não... Estamos a falar de contexto académico. Sim. Porque é que eu não escrevia um paper sobre isso. E estava justamente aqui a comentar, antes de entrarmos no ar, que um paper requer outro tipo de abordagem, requer um trabalho já prévio digamos, de um quadro a partir do qual nós possamos fazer depois uma análise, e requer também uma série de variáveis teóricas incluídas aí para se pensar melhor. E eu não tinha ainda isso, e pensei que o melhor seria justamente partir de um relato do que foram aqueles tempos, e fiz a proposta à Fundação, que muito generosamente aceitou. E depois foi só pegar no fundo naqueles arquivos que tinha, e começar a trabalhar. Dividir a coisa foi relativamente simples, porque ainda tinha tudo muito presente e, sobretudo, tinha tudo arquivado. No tal Diário das Pequenas Coisas. Esse foi o primeiro, sim. Não é? Sim. Que é baseado também nos Dias das Pequenas Coisas, de Sara Afonso. Exato. Foi o título que demos à exposição da Sara, que fizemos no MNAC em 2019. Este Diário das Pequenas Coisas, o que contém? Esse Diário das Pequenas Coisas contém justamente a abordagem que nós naquele primeiro confinamento quisemos fazer, não apenas do que era reabrir o museu ao público através daquele meio que era, no caso, o Facebook, as redes sociais, e muito concretamente o Facebook, contando aspectos da própria história do museu, da sua inserção no bairro, e também revelando alguns assuntos da coleção, obras, autores, temas, um glossário, pronto, uma série de assuntos, eu não sei isso de cor, uma série de assuntos que pretendemos abordar. Eu não me lembro se o primeiro diário tinha 6, se tinha 7 rúbricas. E pronto, houve coisas que obviamente logo aí nós sentimos que não estavam a ser suficientes, não esperávamos que houvesse um segundo confinamento, mas quando ele surgiu nós pensámos, nesse caso no segundo confinamento fui só eu a organizar, trabalhando com as minhas colegas do museu. Sim. Mas já não tinha a Fátima Faria Roque comigo para pensar a organização, e então lembrei-me do que tinha falhado no primeiro, ou que nós tínhamos sentido que falhou. Vamos ao primeiro. Foram 137 dias dos confinamentos, não é? Sim. Portanto, de março de 2020 a maio de 2021, foram 137, foram para os museus, não é? Sim. Este encerramento obrigatório. Logo no início do primeiro confinamento,
Qual foi a primeira chave de ação que foi pensada? Temos uma situação, temos um confinamento, como é que nos vamos posicionar como museu nesta dimensão? Qual foi a estratégia inicial que foi desenhada? A estratégia que nos moveu foi reabrir o museu através desse espaço virtual, digital. Não é? Porque é isso que escrevo aí também. Os museus são instituições de ADN público, não é? E, portanto, de repente ficarmos fechados, ficarmos com tudo encerrado, parecia um contrassenso absoluto. E, portanto, como é que nós nos mantemos abertos? Como é que nós nos mantemos contactáveis? Como é que nós nos mantemos no radar das pessoas? E podemos, com isso, contribuir para que estes dias não sejam tão pesados. E foi isso que nós quisemos fazer. Foi logo uma abordagem de proximidade. Também começámos logo a moldar a questão da linguagem. Pois, esse é um tópico que levanta aqui. Sim. A ideia de mudar um pouco a linguagem? Sim. Mudar bastante a linguagem, no sentido de passarmos de uma linguagem mais institucional, mais factual, mais positivista, se quisermos, dizendo assim de uma forma um pouco abusiva, para uma linguagem inspirada nas nossas abordagens de serviço educativo. E eu também sou educadora, não sou só curadora, também sou educadora e tenho essa preocupação de comunicar de forma mais clara possível, mais rigorosa, mas mais clara, e foi isso que quisemos fazer, juntando aquele aspecto de proximidade. Não é uma coisa que não queríamos que fosse uma coisa lamechas, nem paternalista, muito menos, não é? Mas que fosse uma coisa de proximidade e, portanto, adotámos um tom de serviço educativo. Muito bem. Já vamos ao segundo confinamento, porque há de facto, como sublinhou, lições do primeiro para o segundo, mas gostava de ouvir, José, a sua perspectiva, até porque o Observatório esteve atento a esta realidade na pandemia e das instituições culturais. Estas estratégias iniciais, este primeiro pensamento, foi comum a outras estruturas culturais no país? Pode-se dizer que quem esteve nestes lugares e na necessidade de agir esteve orientado, talvez, eu não sei se em comunicação ou não, mas esteve orientado na mesma linha de pensamento na resposta à pandemia do ponto de vista dos museus em particular? Olá, então, muito obrigado pelo convite e muitos parabéns à Emília. Sim, é claro, nós fomos acompanhando este processo num ponto de vista global, na área da cultura e, claro, no património e mais especificamente nos museus. Sim, como diz a Emília, a resposta ao nível dos museus foi bastante comum num plano internacional. E claro, as novas tecnologias, as redes sociais, sobretudo a internet, os sites, mas sobretudo as redes sociais, claro, tiveram aqui um papel muito, muito importante. Mas há uma especificidade, digamos, neste trabalho da Emília, que é a descrição densa destes processos. De facto, não é um texto académico, não é esse o objetivo, mas do ponto de vista de método é muito interessante porque corresponde a uma descrição etnográfica, portanto uma descrição muito, muito densa e vivida, portanto na primeira pessoa, desta experiência relativamente longa e muito exigente. De modo que, sim, o que é mesmo de destacar é que uma coisa é olhar para a reação dos museus. Claro que perante a impossibilidade da visita presencial rentabilizam, digamos, as potencialidades, as possibilidades, as oportunidades do digital, mas depois é olhar para uma experiência em concreto. E é uma experiência em concreto, claro, reflete a realidade nacional, reflete a realidade do museu, mas reflete também a realidade, e isso também é um aspecto interessante, tanto do ponto de vista da tutela, portanto dos museus nacionais, onde se integra, como depois, portanto, digamos, a um nível mais macro e depois a um nível mais micro das próprias equipas. Portanto, olhar para uma experiência em concreto, para a dinâmica
como é que as ideias foram surgindo, em como é que se concretizaram, quem foram as pessoas envolvidas na equipa, que problemas é que foram enfrentando, e alguma reflexão mesmo relativamente a esses problemas. Por exemplo, uma questão muitíssimo relevante no plano geral, mas no plano nacional muito presente, que é a questão da qualificação para a utilização das novas tecnologias, não é? Que é aparentemente simples, digamos, o primeiro embate é isto é muito fácil de fazer, mas depois percebemos que não é assim, sobretudo do ponto de vista da continuidade do trabalho, que foi aquilo que se passou. Sim. Não se tratou de fazer um post, quer dizer, aquilo que era uma notícia, uma ação muito pontual. Tratou-se de dar a sequência durante um período muito alargado de tempo a este processo. Sim, Emília, é interessante porque parece já tão, às vezes parece muito longínquo este tempo, é verdade. Por um lado, e por outro lado, a nossa reflexão, e lá chegaremos, muitas vezes pós-pandemia, é das lições da pandemia. Mas aqui, tendo em conta este relato, talvez seja relevante recuarmos quase ao momento zero e lembrar-me, e a Emília pode partilhar connosco, agora é talvez muito mais fácil de falar em novas tecnologias, mas em 2020, quando tudo começou, o ponto de partida não deve ter sido fácil, e a Emília sublinha na sua descrição também a necessidade que houve de ir arriscando, de certa maneira, na estratégia. Ninguém estava preparado para isto também no museu, certo? Claro, certíssimo. E também incluindo os recursos humanos, não é? Sim, absolutamente. Por acaso, naquele ano, tivemos a sorte de ter connosco a Fátima, que é uma pessoa que tem formação em comunicação. Antes de a Fátima entrar, havia uma colega que tratava da comunicação com a maior eficiência e o maior cuidado, mas que não era uma pessoa de comunicação, que é uma situação que acontece com muita frequência nos museus nacionais. Ou seja, quando existe alguém a tratar da comunicação especificamente, a maior parte das vezes essa pessoa não tem formação na área. E portanto, falo com os instrumentos que tem, não é? Depois de essa colega ter saído, fiquei eu a assegurar a comunicação. Entretanto, entrou a Fátima, foi um alívio, como pode calcular, não é? E felizmente que apanhei a Fátima no primeiro confinamento e gizámos logo de início o programa e a estratégia até para ir fazendo a edição dos textos que chegavam, porque necessariamente, sobretudo quando os textos chegam das mãos dos curadores, e todos nós somos oriundos da academia, não é? Portanto, todos nós temos um discurso pré-formatado, académico, que depois temos de desformatar para chegar aos públicos. Quem trabalha em serviço educativo está habituado a fazê-lo. Quem trabalha menos está menos habituado, é natural. Portanto, tivemos que fazer esse esforço de descodificação, que não foi muito fácil de gerir, porque por vezes as pessoas sentem que se está a desvirtuar o seu trabalho, portanto Foi um grande desafio, não foi? Foi um grande desafio e foi um desafio que envolveu muitas discussões telefónicas, trocas de e-mails, nem sempre muito, muito bem dispostos, mas chegou-se sempre a bom porto. No segundo confinamento, eu voltei a estar sozinha com a comunicação. Só em 22 é que entrou uma pessoa para a comunicação. Portanto, que vem justamente da área da comunicação. Portanto, é um meio que não está muito trabalhado nos museus nacionais. E em 2020, de facto, havia um lado digamos, quase democrático, que era o facto de, sobretudo no Ocidente, não tínhamos passado por nada disso. Ainda ontem me falava um colega de profissão que em Macau já tinha passado por um confinamento na altura da gripe das aves. Mas nós cá no Ocidente não tínhamos passado por isso. E, portanto, para nós foi de facto uma surpresa e nesse sentido estávamos todos em pé de igualdade, porque fomos todos para casa reduzidos às nossas ferramentas. Não é que no museu tivéssemos ferramentas mais extraordinárias, não tínhamos. E eu, felizmente, em casa, como também, o meu marido é músico, portanto tem o estúdio em casa e foi uma ajuda absolutamente extraordinária. Teve que utilizar um outro recurso, exato, não era? Exato. Conte-me lá a história do que aconteceu no 25 de Abril.
Ou conte-nos a história, está no livro, mas já agora acho que é um bom episódio. É verdade, foi mesmo, foi um susto. No 25 de Abril de 2020 era suposto nós termos inaugurado no museu uma exposição que acabámos por fazer o ano passado, que se chamou Cravos e Veludo, a Arte e Revolução em Portugal e na Checoslováquia. E nós tínhamos já feito uma série de pedidos de depoimentos, uma vez que não íamos poder fazer a exposição, não é? Mas tínhamos feito pedidos de depoimentos às duas curadoras, a Adelaide Ginga e a Sandra Baborovska, e também tínhamos outros depoimentos de outros parceiros nesse projeto. E o Jacinto Godinho, da RTP, muito generosamente, tinha-nos dito também que iria fazer o seu depoimento. Até porque ele tinha feito entrevistas ao Grupo das Rosas, que em 1989 tinha ido levar rosas à população de Praga. E o Jacinto nunca mais mandava o seu depoimento, exatamente. E eram, pai, 11 da noite, ele telefona-me e diz-me: Emília, desculpa, olha, vou mandar agora... vê lá, precisa de alguma edição. Ele disse-me precisa de alguma edição e eu pensei, ok. E abro o depoimento do Jacinto, tinha meia hora e estava cheio de hesitações, porque ele estava no final de um dia de trabalho, cansadíssimo, teve a generosidade de ainda estar a gravar aquilo e depois ele estava sempre a recomeçar e eu só pensava, eu não consigo fazer isto, entrei em pânico. Véspera. Foi no dia 25 de Abril. No próprio dia 25. Sim. E nós queríamos até à meia-noite passar os depoimentos todos. E fiquei completamente aflita a pensar, não vou conseguir fazer isto. E o Arthur disse-me, dá-me cá o ficheiro, deixa-me ir para o estúdio. Ele enfiou-se no estúdio, editou aquilo. E em meia hora o fecheiro estava editado, estivemos a fazer ainda pequenas alterações e de repente faltavam acho que 5 para a meia-noite, uma coisa assim. Ainda foi no dia. Quando nós partilhámos aqui foi um alívio e foi daquelas lições, nunca se panica antes de tempo. Conte-me também como foi no primeiro confinamento a reação do público nessa comunicação digital. Eu sei que, enfim, aumentou exponencialmente o número de pessoas que faziam o chamado gosto, ou gostos nas publicações. E como é que foi a interatividade com o público? Eu sei que passaram de 5 mil para 25 mil seguidores, não é? Sim, exatamente. No primeiro confinamento. Sim. Mas que tipo de comentários iam tendo? Íamos tendo comentários muito diversos, de um modo geral benignos. Há sempre comentários maléficos, não é? Pronto, e assimilámo-los com a mesma naturalidade, fomos respondendo com a maior diplomacia possível, considerando também que as pessoas muito provavelmente também estariam tão nervosas como nós estávamos e, portanto, também não havia motivo para começarmos a espingardar. Fomos respondendo, mas de um modo geral foram comentários muito generosos, muito disponíveis, muito curiosos. Por exemplo, quando nós começámos a fazer os vídeos, não são vídeos na realidade, são PowerPoints aos quais eu dei algum movimento, tendo em conta as minhas magníficas competências digitais, extensas e vastas. E depois teve a vantagem de ter música original que deu logo àquilo um boost de qualidade que as pessoas até se esqueciam do que estavam a ver, porque aquilo ia tendo um ritmo bastante interessante. Bom, e quando começámos a partilhar os vídeos esses tais vídeos, entre muitas aspas, de apresentação da equipa, por exemplo, as pessoas ficaram muito divertidas com aquilo e acharam mesmo francamente piada e iam perguntando, então e fulanos? E onde é que estão? E calma. E fizemos os tais 6 vídeos de apresentação. Esta é a sua equipa, somos MNAC. E isso teve reações muito engraçadas. E as pessoas que fizeram essa interação convosco, que foram comentando, eram pessoas que conheciam o MNAC ou eram um novo público, digamos assim? Na maior parte dos casos foi um novo público. Houve muita gente que já nos conhecia, mas de um modo geral foi mesmo um novo público. E especialmente a partir do segundo confinamento, quando lá chegarmos depois, então conto, com o Fungagá das Artes. Aí a coisa disparou. Já gostava de ouvi-lo sobre esta questão do público diferente que se foi conquistando logo desde o início com esta digitalização, digamos, da relação entre os museus e o público. O que é que observou globalmente neste caso, mas também noutros?
Pois, haveria por esta altura talvez a tendência para achar que, enfim, alguns estudos apontavam para aí que o seu uso era sobretudo de mais jovens que estariam mais disponíveis e mais destes, digamos, na utilização das tecnologias. Mas de facto há aqui um efeito relevante que é o que fazer perante uma situação em que não se pode sair de casa. E isso levantou desafios, obviamente, a toda a população, incluindo do ponto de vista das redes sociais, enfim, destas tecnologias, também para os menos jovens, digamos assim, e com hábitos de visita a museus. Portanto, de alguma forma, numa certa perspectiva, a substituição da visita física ou da possibilidade dessa visita física pelo contacto, pelo online. Mas depois há aqui, penso, um efeito de contágio que leva a um alargamento daqueles que acabam por contactar com esta nova realidade. De modo que eu penso que há algum efeito também de novos públicos do ponto de vista presencial, mas também novos públicos do ponto de vista digital. Que se adaptam a uma nova realidade porque não querem perder o contacto com aquilo que são. Portanto, digamos... Em termos globais, pode-se dizer que, para além dos públicos presenciais, digamos assim, em definitivo pode-se fazer o balanço que se conquistaram públicos novos, digitais ou presenciais, depois o tempo eventualmente vai mudando isto, mas em termos de balanço, acha que isso foi conseguido? Houve aqui um público novo conquistado? Eu acho que houve uma nova forma de olhar para a realidade dos museus. Nessa complementaridade que já estava patente, claro, ela está muito presente, mas que se enriqueceu, porque justamente do ponto de vista das ofertas, se quisermos, do lado dos museus, o envolvimento foi enorme por esta altura e, portanto, isso também é muitíssimo mais atrativo. Não é a informação estática. Tradicionalmente, a relação que os públicos dos museus têm com a internet, digamos, com os sites, é buscar uma informação, e é buscar uma informação tendencialmente para usar na visita presencial, mas aqui não é só isso que se passou, não é? Portanto, há aqui uma interação. Exato, havia diálogo. Exatamente. Portanto, uma atenção muito grande das equipas, e a Emília mostra muito bem isto, a dinâmica de criação de projetos, de formas de relação, multiplicaram-se ao longo do tempo, porque justamente se percebia que era importante, que havia adesão, por um lado, mas que, por outro lado, era muito importante alimentar essa continuidade. De modo que, vamos ver, em rigor, estamos perante novos públicos em absoluto. Enfim, não há propriamente quantificações desse ponto de vista, mas talvez não seja mesmo esse o ponto central. O ponto central é uma maior presença dos interessados em museus, digamos assim, nos seus vários modos de relação com os museus, num ponto de vista físico, mas também de um ponto de vista digital. E isto é uma relação que se alimenta dos dois lados, dos públicos, do ponto de vista das procuras, digamos, e do ponto de vista das ofertas. Emília, como é que foi a primeira reabertura depois do confinamento? A primeira reabertura foi muito emotiva, sobretudo acho que para nós, porque ontem fizemos um segundo lançamento do livro na Galeria de Santa Maria Maior, e a Ruth Reimão dizia que em Itália tinha havido gente à espera e pedidos de bilhetes com meses de antecedência, ou seja, à medida que foram chegando, aquilo chegou aos 6 meses depois da reabertura, com as pessoas à espera para entrarem nos museus. Isso cá não aconteceu, não é? Uhum. E nós no MNAC tivemos 67 ou 68 visitantes. O livro diz 68. Então pronto, 68 visitantes, era isso. E nós ficámos radiantes. Mas houve museus que tiveram muito mais, claro. Os museus de arte contemporânea têm sempre aquela pecha de as pessoas acharem isto não é para mim, são coisas esquisitas e tal.
mas acabam por ter um público também muito fiel, como aliás nós vimos pelos estudos públicos do museu. Mas a verdade é que não foi tanto como nós imaginámos, mas foi muito emotivo. Foi muito emotivo. As pessoas passavam por nós e estávamos todos de máscara, não é? E naquele dia estávamos todos com a máscara do Grupo do Leão. E estávamos todos de máscara e nós, portanto, só víamos o olhar das pessoas para nós e foi incrível o que nós sentimos nas pessoas que lá foram. Sim, mas há aqui, depois há aqui aquilo que chama, a Emília descreve como intermezzo, no fundo, estamos a falar do primeiro para o segundo, e há aqui uma referência que faz algumas insatisfações que surgiram, nomeadamente, aliás, até citou o verso de Pessoa, ser descontente é ser homem, sobre um conjunto de comentários que foi ouvindo e por aí fora. O que é que causou esses desconfortos? Quer-me explicar? Bem, houve desconforto interno em nós, por sentirmos que não tínhamos feito tanto quanto podíamos. Por exemplo, não tínhamos chegado às crianças, não tínhamos chegado a uma série de públicos, até porque não tínhamos meios para isso. E não tínhamos pensado como é que poderíamos dar a volta a isso. E houve também a questão de sentirmos que não tínhamos dado voz aos artistas. Sobretudo porque fomos ouvindo e fomos lendo uma série de comentários, não nas nossas páginas, mas depois o algoritmo também nos enviava comentários de outros sítios, não é? Também se a cultura fechar, qual é o problema? E pronto, estas coisas a mim magoavam-me de uma forma muito, muito concreta e se calhar também exponencialmente aumentada pela dureza daqueles tempos, não é? E portanto eu pensei, não, tem que se mostrar às pessoas que os artistas têm, que ser artista é uma profissão de risco, é uma profissão que por isso mesmo, por esse caráter profissional, implica rotinas contínuas, processos que são muito exigentes, rigorosos, e portanto não são diletantes que estão à espera da inspiração para fazer qualquer coisa. E o que é que fez com esse descontentamento? Logo a seguir ao primeiro confinamento, porque não se sabia que vinha um segundo. Pois não, logo a seguir ao primeiro confinamento dedicámos-nos a trabalhar imenso no museu outra vez, não é? E quando chegou o segundo eu pensei, pronto, é agora, vou convidar os artistas. E sobretudo em relação aos públicos mais jovens, foi também para tentar chegar também a outras coisas e pôr também as pessoas a fazer coisas com as mãos. Foi falar com o nosso principal mecenas, a Fundação Milênio BCP, um grande cúmplice do museu, a quem eu propus usar uma parte da verba que eles destinavam à gestão corrente que o museu pudesse usar como entendesse, obviamente sempre com o aval deles, para poder pagar a 2 artistas que ao fim de semana fizessem. Ao fim de semana porquê? Porque as crianças tinham aulas durante a semana, não é? E portanto ao fim de semana estavam em casa, estavam sempre em casa, mas estavam mais em casa, porque os pais também não sabiam muito bem como lidar com aquele tempo. E, portanto, a ideia era criar aulas de desenho que permitissem qualquer pessoa ficar com algumas ferramentas mínimas para desenhar. E, portanto, convidámos 2 artistas com trabalhos, com projetos distintos, com capacidades também distintas, para criar essas aulas e aí conseguimos chegar a um número muito significativo de gente. Portanto, lições aprendidas do primeiro confinamento, tentar aplicar no segundo alterações, mantiveram a ideia do diário, neste caso o diário de dilemas cotidianos, certo? Inspirado numa nova exposição que lá estava, sim. Mal saberiam que teriam 77 dias pela frente. Exatamente. E não 60 dias como no primeiro, portanto seria ainda maior. Mas, apesar de tudo, restou do primeiro confinamento um conjunto de rotinas e práticas que tornavam mais fácil a resposta, não é? Sim, muito mais fácil. Apesar da irritação que eu senti naquele segundo confinamento, que pensei, o
aqui outra vez, não estou a acreditar. E um amigo, e aliás eu refiro isso, um amigo próximo de fontes médicas, que é como eu o defino aí, ligou-me e disse-me: Emília, prepara-te porque não vão ser 15 dias, provavelmente vai ser mais longo do que o primeiro. Eu disse: estás a gozar, não vou, mais um confinamento e maior que o primeiro, só podes estar a brincar. Ele: não, prepara-te. E foi mesmo. Mas aí também refiro isso no livro, os vírus aprendem, mas nós também. E eu pensei: não, desta vez não, tenham paciência. E portanto, e já que estava sozinha, naquele dia fiz um programa, e organizei as coisas, mandei logo para a Lusa para informar toda a gente o que é que nós íamos fazer. E depois foi replicado numa série de meios de comunicação. E comecei logo a mandar os convites para os artistas, a fazer aquelas coisas todas. Anunciámos rapidamente as aulas online, desenho, e outra coisa que fiz também foi perguntar à tutela se podia oferecer entradas gratuitas no museu nos 2 meses a seguir à reabertura a quem trabalhasse connosco durante o confinamento, a quem fizesse desenhos connosco. Podia usar os desenhos como bilhete. E eles disseram que sim. Eu pensei: boa, ok, então vamos a isso. Já ganhou isso. José Soares Neves, no estudo que o Observatório faz em relação a este momento, as respostas dos museus foram homogéneas? Houve aqui uma grande heterogeneidade? Aqui, esta pergunta é sintomática. Perguntei ao Ministério se era possível fazer isto ou aquilo. Também chegaram à conclusão de algumas lacunas da própria legislação ou enquadramento, regulamentos. Eu sei que depois acabaram por fazer esta avaliação. Pois, vamos ver. O que se passou aqui não é tão, de um ponto de vista formal, de um ponto de vista talvez regulamentar, mas isso a Emília saberá melhor. Mas mais de um ponto de vista de processo de aprendizagem sobre como lidar com estas situações, claro, num conjunto alargado de museus, cada um deles com a sua própria especificidade. Claro, a questão foi muito mais sentida, digamos, o choque do ponto de vista, por exemplo, dos visitantes físicos, foi muito mais sentido em museus com digamos, uma componente de visitantes estrangeiros mais elevada. E depois, como lidar, enfim, isso do ponto de vista da visita física, de um ponto de vista de comunicação, como também estava a falar, a importância de passar numa segunda fase como lição e muito bem, como passar da própria, ou digamos, da bolha, aquilo que poderíamos hoje designar como a bolha das redes sociais, para uma comunicação mais alargada. De que forma é que isto é gerido na própria tutela, não é? No conjunto dos museus nacionais. Claro que era uma área existente, mas de novo, até que ponto é que é uma área que corresponde às necessidades, não é? E esta iniciativa que a Emília descreve muito bem, e digamos a amplificação mediática, as redes sociais não funcionam por si, não é? Há aqui um complexo que está articulado com formas tradicionais, ou aquilo que são as formas normais de comunicação dos média, enfim, dos média, jornais, rádios, etc. Ora bem, isto não é tanto do ponto de vista digamos, de funcionamento interno, mas do ponto de vista da aquisição da experiência, que eventualmente leve a alguma formalização. Voltando um pouco atrás, até que ponto é que os recursos humanos estão adequados às funções que é necessário cumprir nesta altura. Claro que num plano internacional nós temos tendência a comparar-nos com museus de topo. Em vários pontos de vista. Isto é muito interessante do ponto de vista das boas práticas, mas é muito deprimente. Absolutamente. É muito deprimente e, portanto, olharmos para esses grandes museus é pensar numa realidade que não é nossa.
na generalidade não é a nossa. Portanto, isto quer dizer que há um processo que é preciso sedimentar. Não é apenas isso só o volume de recursos humanos, é a qualificação. Sim. E acha que agora em 2025, olhando assim para trás, o que é que se andou pós-pandemia deste ponto de vista? Andou-se de uma forma desigual. Porque, de facto, as necessidades de recursos, do ponto de vista da qualificação, de recursos em quantidade de pessoas e também em qualidade, em qualificação, aumentaram significativamente. Lembro-me que num dos estudos que realizámos, a notícia do jornal era, do Público, se não me engano, era neste sentido, digamos, aquilo que foi conquistado na área da cultura do ponto de vista da aproximação, do domínio do digital, não volta para trás, digamos, isto é um adquirido. De facto é um adquirido, mas é um adquirido mitigado. Porque as necessidades são grandes, o foco no presencial é enorme e tem de ser, porque essa é de facto a questão central, tudo o resto é acessório. Mas não foi potenciado o digital? Foi, mas se olharmos para a descrição que a Emília faz, eu diria, aquilo que foi o investimento feito durante este período não se pôde manter quando o museu reabriu. Os recursos humanos são os mesmos e não se pode estar a investir no presencial e no digital ao mesmo tempo. Exatamente. Teria que haver um grande reforço para haver as duas dinâmicas. Exato, que é isso que têm os grandes museus internacionais. Exatamente. É exatamente mas, isso. Portanto, não recuou totalmente, mas não manteve nem aprofundou a sua dimensão digital em termos globais. Sim, eu penso que essa é muito esse o sentido. Há lições que se aprendem, claro. Há, sobretudo, necessidades que se identificam. Em alguns casos, elas foram preenchidas, mas eu diria que não foi a generalidade dos casos. Porquê? Porque justamente as necessidades são muito significativas. Claro, a questão dos recursos aqui é muito importante. Os visitantes não são uma parte significativa em grande parte dos museus, mas é uma parte muito importante. E nos museus nacionais Sim. É uma parte muitíssimo significativa que importa também cuidar. Sim. Mas, Emília, percebendo o que está a dizer, se a pandemia foi a oportunidade de chegar a novos públicos, ou a esse público digital, se não o acarinhamos, não tratamos dele, independentemente dele poder ser físico, estamos a desperdiçar uma nova via de chegar a públicos, certo? Claro que sim, absolutamente. Eu só queria fazer aqui um parênteses, estava a perguntar essa questão de ter pedido autorização à tutela, pedir autorização à tutela numa coisa que mexia com a bilhética, não é? E, portanto, financiamento. Não tive que pedir autorização para mais coisa nenhuma, certo. Não é? Mas lá está, quando as pessoas depois, por exemplo, no final do primeiro confinamento, quando nós anunciámos amanhã reabrimos, o diário termina hoje, houve imensa gente que perguntou, e agora? Um lado um bocado catastrofista, e agora? Ficamos aqui sozinhos? Não, agora vão nos visitar ao museu. E como eu refiro no livro também, da mesma forma que nem toda a equipa do museu esteve envolvida da mesma forma na criação de conteúdos, porque havia outras coisas a aprofundar para quando o museu reabrisse e essas pessoas tinham que estar a fazer esse trabalho. No momento em que o museu reabre, nós temos uma série de exigências ao nível do cotidiano que depois não se compadecem com a manutenção de um nível de informação e de relação, porque não é só informação, porque era isso que eu já estava a dizer há pouco, não é só aquela coisa do pré-pandemia, dávamos informação. Não, durante a pandemia, o que nós fizemos foi o estabelecimento de um diálogo. E esse estabelecimento mundial exige que as pessoas estejam presencialmente em frente ao computador durante horas. E onde é que suspeita que estão essas pessoas que faziam parte do público digital? Suspeito que estejam ainda, muitas delas, atrás dos seus próprios, ou à frente dos seus próprios ecrãs. Muitas delas terão ido a museus. Sei que algumas foram. Não sei qual terá sido a percentagem, não é? Mas foi difícil recuperar público. Mas é evidente que se nós criamos uma relação, no fundo todas as relações têm que ser constantemente alimentadas, sejam elas de amizade, de amor, de públicos, etc.
Se nós deixamos de alimentar, alguma coisa vai perder-se nessa falha de alimento, não é? E nós sentimos isso, obviamente. Repare, como eu lhe dizia há pouco, só em abril ou maio de 22 é que voltei a ter uma pessoa na comunicação. Até lá era eu. Quando essa pessoa entrou, como eu própria lhe disse, eu voltei a ler mais pessoas, não é? Eu não lia. Quer dizer, lia as coisas que tinha que ler, não é? Não lia ficção, não lia um ensaio tranquilamente, que não tivesse a ver com coisas de trabalho, não, pronto. E todos nós precisamos disso, precisamos de vários níveis de alimento e de desligar também para depois nos nutrirmos e regressar. E essa falha de gente nas equipas, a falta de gente e a falta de gente qualificada e qualificada para uma coisa muito concreta, que é a comunicação em museus. Porque eu sei que há cursos de comunicação cultural, não é? Há muita formação em comunicação, mas a comunicação em museus requer conhecimentos e técnicas específicas de passagem dos conteúdos. Vamos estar a dizer um pouco desolador, porque no não fundo, é um pouco, é completamente. há uma experiência que foi observada, Sim. com grande empenho, uma adaptação das mesmas pessoas que trabalhavam do ponto de vista físico para o digital, físico-digital, em 2 confinamentos, ainda por cima, portanto, com a capacidade de experimentar 2 vezes na realidade, e depois acaba por se perder, de certa forma, a dupla via, digamos assim. Sim, porque essas pessoas têm que voltar às suas funções normais. Eu estava aqui a pensar, por exemplo, na Angelina Pessoa, que criou textos belíssimos sobre o próprio bairro. Não é curadora do museu, é uma das técnicas superiores do museu, é uma pessoa muito curiosa intelectualmente, uma leitora ávida e uma pessoa que tem uma capacidade de criar textos com uma grande, vou repetir a palavra, com uma grande capacidade de atratividade, de atração do leitor, pronto, de seduzir o leitor. Essa pessoa trabalha sobretudo na gestão de coleções, ou seja, o que ela faz é gerir uma série de coisas mais prosaicas que têm a ver com empréstimos de obras, cedências, o processo de atualização da gestão de coleções no Matriz, agora Raiz, etc. Portanto, as pessoas, o dia de cada um de nós tem as mesmas horas, não é? São as tais 24. Que depois não se compadecem com estar a fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo, sobretudo quando falamos de coisas que requerem rigor, atenção, cuidado e, por outro lado, no caso dos textos, requeriam também tempo para investigação, para redação, para tudo isso. Mas não é? suspeita que há um público só virtual, só digital? Aí há a solta que não está, que desapareceu sim, no fundo. Sim, no éter. Não é? Sim, sobretudo as pessoas que estão mais longe e que sentiam essa ligação próxima connosco e com outros museus, obviamente, não é? Isso suspeito também porque eu própria sou visitante assídua de outros museus. O que é que outros fizeram e que nós não fizemos em Portugal, deste ponto de vista? Pois não estou muito certo. Eu acho que é talvez mais uma questão de escala do que fazer ou não fazer. Porque as soluções de facto não abundavam, eram muito limitadas. Agora a questão é mesmo os recursos à partida e a capacidade de investimento posterior, justamente para rentabilizar esse conhecimento, essa experiência adquirida. Eu acho que houve de certa maneira, a generalidade da população, digamos assim, para facilitar, tornou-se mais próxima das plataformas, enfim, e das novas tecnologias. Eu achei muito curioso, por exemplo, a experiência do YouTube com 44 mil visualizações. Era aí que eu queria chegar, sim, mas continuo, sim. Pois, porque é uma experiência muito interessante, não tem grande continuidade, mas por outro lado permitiu um contacto com uma nova tecnologia, digamos, digital, a sua experiência, e portanto isto enriqueceu todos os participantes. Agora,
O que fazer? Bem, a situação está diagnosticada. Na sequência, estavam já a decorrer estudos, mas na sequência da pandemia houve novos estudos que chamaram a atenção para a importância das novas qualificações, das novas funções e das novas qualificações, mas de novo, e situando-nos no campo dos museus, claro, há aqui uma relação muito forte com a capacidade de investimento. Isso é muitíssimo que os torna claro. frágeis, na verdade, aos museus e aos monumentos. Sim, digamos que torna frágeis, é quase que uma indústria cultural, enfim, no sentido em que o padrão é muito poucos museus muito grandes. Não é? Portanto, com grande capacidade de atração, mas são relativamente poucos museus. E, portanto, esses têm uma capacidade de investimento e têm uma necessidade de investimento muito alargada. Mas depois são muitos pequenos museus e, portanto, com recursos muito mais limitados. O que é que isto quer dizer? Claro, há eu penso que há, apesar de tudo, adquirido, que é maior atenção a estes aspectos. Ainda que essa maior atenção não se traduza necessariamente por mais recursos. Sim. Mas essa preocupação está presente e há uma pressão, digamos, no sentido em que ela seja resolvida. Enfim, a resolução depois depende das tutelas, claro, e dos fatores. A vossa ideia do Fungagá das Artes, Sim. que no fundo foi uma adaptação do conhecido e antigo Fungagá da Bicharada, José Barata Moura, Exatamente. Meu antigo professor, da infância de muita gente também, foi já aí, digamos, a aplicação da tal lição aprendida do primeiro para o segundo. Sim. E da linhagem, digamos assim, mais para as crianças. Sim. Mas foi também, passou das redes sociais para o YouTube. Sim. E a YouTube permite, é outra arena também, já, não é? Mas não foi o YouTube do museu. O museu já tinha um canal de YouTube e tem, mas tinha na altura, não me lembro, 30 seguidores, uma coisa. Era fraquito. E a questão foi, nós pensámos no Facebook, sabendo também que só iríamos chegar às crianças através das famílias, não é? E o Nelson Ferreira criou o evento para a primeira sessão, e quando quis entrar, nem ele conseguiu entrar, porque estava cheio. E nós não sabíamos, eu estava à espera da hora para começar a assistir, também começa a haver uma série de reclamações, crianças a chorar, dramas, e agora, e eu liguei ao Nelson e disse, como é que nós resolvemos isto? Nós estávamos à espera que aquilo tivesse aquele sucesso. Pois parece que nem consegui, primeiro fizeram um Zoom, não foi? Sim, exato, sim. Mas tinha 100 utilizadores, mas nem conseguiam sequer os organizadores. Pois, o Nelson não conseguia entrar nada. O Nelson às tantas conseguiu, porque alguém desistiu entretanto, ele lá conseguiu, e entretanto ao telefone ele disse-me, olha, nós podemos usar o meu canal de YouTube, porque ele dá muitas aulas por YouTube e tem muitos seguidores por todo o mundo. E eu disse, ok, fixe. Então anunciámos isso e passámos, e foi a nossa sorte, porque passámos a fazer tudo, desde as conversas com a academia, as conversas em torno do trabalho da exposição do retrato, até estas questões mais práticas do desenho, passou tudo para o canal de YouTube do Nelson. E foi um sossego. E aí também conseguimos chegar aos tais 40 e tal mil seguidores um pouco por todo o mundo. Onde eu queria chegar e para terminar, há pouco falou também da questão da educação e do serviço educativo, na verdade. Sim. Há uma responsabilidade dos museus desse ponto de vista. Absolutamente. Não é? A questão é, se desguarnecer a dimensão digital, também está a desguarnecer também um serviço educativo que os museus estão a proporcionar. Absolutamente, mas por exemplo, nós tínhamos uma pessoa no serviço educativo que esteve em regime de voluntariado durante bastante tempo e que foi finalmente contratada o ano passado, em novembro, que é a Hilda Frias, que durante esse período trabalhou bastante connosco, mas que fez, por exemplo, uma série no primeiro confinamento, sobretudo aulas online, visitas online, as escolas que pediam, e ela fazia ia dando informação sobre o que estava patente,
E no segundo confinamento já fez muito mais trabalhos, puzzles e jogos e, enfim, uma série de outras coisas, textos, por aí fora. Mas, se temos uma pessoa só, não é? Não conseguimos estar a fazer visitas, a questão de fundo é, o serviço educativo de hoje tem que ser também digital, certo? Sim, o museu hoje, seja serviço educativo ou não, tem de ser digital. E tenta-se fazer isso. Creio que há um esforço por parte da atual tutela nesse sentido, não é? Agora, os recursos humanos continuam os mesmos. E, para portanto, fazer isso é complicado. preciso, de facto, mais recursos humanos. O ponto é este, não é? Mais recursos humanos qualificados. Gostava de fechar também com este ponto de vista do serviço educativo e as lições aprendidas, enfim, presumo que concorda, não é? Que é preciso de facto esses recursos humanos qualificados. Não seria possível aproveitar linhas de financiamento para melhorar plataformas, equipamentos? Isso tudo não poderia ajudar a criar este movimento para uma melhoria das condições para um serviço mais digital, seja educativo ou, digamos, mais comum dos museus e monumentos? Pois, isso talvez seja mais fácil do ponto de vista do hardware. Do ponto de vista do software, na perspectiva dos operadores, digamos, das pessoas, dos recursos humanos, talvez não tanto. Agora, eu não estou propriamente inteirado, digamos, de quais são as possibilidades de financiamento existentes, agora que elas são absolutamente indispensáveis, isso parece-me muito, muito claro. Penso que essa preocupação está presente. Agora, claro que os desafios são grandes. Depois há aqui uma outra questão que é uma permanente evolução, não é? Uma dinâmica permanente, novos desafios que trazem também novos problemas a que é preciso equacionar. Mas sim, esta questão é uma das grandes conclusões. Nós temos as plataformas do ponto de vista do hardware, digamos, do hardware, do software, agora do ponto de vista dos programas, eles estão muito desenvolvidos. Falámos no Zoom, é claramente um dos grandes adquiridos, não é? Depois o Teams e outras, mas também no domínio no Facebook e nas outras plataformas, mas é muito esta questão. Passar da prática amadora, com tudo o que ela tem de enorme vantagem, porque apesar de tudo é uma vantagem, para um trabalho mais continuado. E isso é um grande desafio, a necessitar de recursos e com certeza que eles vão ser encontrados. Eu queria só só mesmo deixar esta mensagem. É uma leitura muitíssimo agradável que eu recomendo vivamente, porque temos memória, mas uma coisa é ter a memória daquilo que quem viveu, claro, daqueles que por esta altura tinham idade para viver esta experiência, sobretudo nos museus, mas depois do lado interno e da possibilidade de acompanhar este período. É uma leitura muito interessante e queria deixar esta. Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença. Quando o museu fechou, este livro de Emília Ferreira, que trouxemos aqui ao nosso Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha, versão integral da nossa conversa, como sempre, em podcast nas plataformas digitais habituais. Fizeram o programa esta semana Beatriz Garcia, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana para outra conversa.